Aleluias. Amém, queridos? Nós vamos começar a conversar um pouquinho dentro da palavra. E eu queria começar introduzindo essa palavra falando sobre não errarmos o alvo, não é? Por quê? É muito importante, irmãos, que todos nós, sem regra de exceção, prestemos atenção na nossa vida, se nós estamos crescendo ou não na vida de Deus. É muito simples. Quantos aqui já decidiram por Jesus? Digam amém. Você já creu em Jesus? Quem aqui já creu e falou, eu creio em Jesus como meu Senhor? Levanta a mão só quem já creu. Ótimo. Então, é aquela parte maravilhosa da palavra. Se você crê em Jesus e confessa como seu Senhor, você é salvo. Ontem, eu fiquei a boa parte do dia aqui na localidade, né? Em decorrência dos eventos que a gente estava realizando. E uma pessoa chegou para mim e falou comigo assim, pastora, porque eu faço isso, e nominou para mim a prática dele. Tem possibilidade de eu ir para o inferno? Aí eu falei, não. Há mais ou menos um ano atrás, essa pessoa me pediu uma Bíblia. E eu dei para ele uma Bíblia. E nas oportunidades que nós temos, a gente encontra, ele elabora X perguntas da Bíblia, e eu respondo para ele. Ele já está terminando de ler a Bíblia. E ele já decidiu por Jesus, confessou Jesus juntamente comigo, mas ele tem umas debilidades na vida e tem dificuldade de congregar. Por que tem dificuldade de congregar? Ele tem muitos amigos que frequentam bar e ele frequenta também. E o nível de crítica é muito grande. E ele ainda não tem força suficiente para dizer para os amigos assim, ao invés de vir para o bar, eu vou reunir. Não é? Eu vou para a igreja, eu vou carregar uma Bíblia. E aí, ontem ele teve aqui na feira, sentou comigo, conversou comigo, igual foi no bazar. A última vez que nós sentamos e conversamos foi no bazar. Ele sentou perto de mim, conversamos. Um dia eu estava passando, ele estava no bar, ele me chamou e falou, pastor, faz favor. Eu fui lá dentro do bar, sentei com ele, estava com a garrafa de cerveja aberta, eu sentei na mesa com ele e nós conversamos de Bíblia, sentado na mesa, eu tomando cerveja. E ele me fez muitas perguntas, e ontem ele me fez mais. E aí eu perguntei para ele assim, eu quero saber de uma coisa. Você de fato creu em Jesus? Ele falou, criei. Aí eu pedi para ele definir para mim como foi que ele creu em Jesus. O que Jesus é para ele. Ele definiu para mim. Ele falou, não, eu creio que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é mais do que isso. Ele é o Deus que se fez carne. Né? E ele ainda recitou um texto para mim de um dia que a gente estava conversando, falando por que Deus se fez carne e tal. E de fato, ele é salvo no Espírito. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, de fato você nasceu de novo. Agora, para que o novo homem nasce, o velho tem que morrer. E o que acontece quando uma pessoa morre, gente? O que acontece quando morre uma pessoa? A gente faz o quê? Enterra, sepulta. Aí eu perguntei para ele, você já batizou? Não. Por que você não batizou? Porque é uma decisão muito séria. Eu falei, mas quando morre alguém, a gente enterra ou não enterra? Ele tomou um susto. Aí eu falei com ele, olha, porque lá na palavra do Senhor está escrito, aquele que crê e for batizado. Porque o batismo é um testemunho que nós damos diante de Deus, diante dos homens, de que nós estamos dispostos a sepultar o nosso velho homem. Amém, irmãos? Então, é muito importante que nós pensemos o seguinte, eu nasci de novo? Porque se eu nasci de novo, é porque a vida de Deus entrou no meu espírito. O que foi regenerado? O meu espírito. Há um novo homem vivendo, porque o velho morreu. Então, se o velho homem morreu, eu tenho que ficar livre dele. Eu tenho que sepultá-lo. Amém?
Eu não vou ficar carregando um defunto preso em mim. Então, a minha atitude de ir e sepultar o velho homem é uma atitude de testemunho, de que realmente eu crio no Senhor, é um testemunho de que eu estou disposta daqui para frente a testemunhar. Inclusive, eu quero que todos aqueles que já decidiram por Jesus, que têm acima de 10 anos, que quer se batizar com consentimento dos pais, durante essa semana me dê um nome. Porque no mês que vem eu vou dar um curso preparatório para os candidatos ao batismo. Vocês vão fazer curso comigo. Amém? Por quê? Porque eu e você precisamos compreender se nós nascemos e se nós estamos crescendo. Por quê? Eu volto a repetir aquela mesma história que a gente já conversou muitas vezes a respeito. Se uma criança nasce, a gente olha para ela, levando-a ao pediatra mensalmente, mede, pesa e anota no gráfico, para ver se aquela criança está crescendo, está ganhando peso. Espiritualmente falando, a nossa vida diária, aos olhos de Deus, nós somos medidos e pesados, para saber se nós estamos crescendo ou não. Por quê? Quando o Senhor voltar, há uma necessidade que estejamos crescidos a ponto de podermos ser chamados filhos maduros, ruiós, não é? Aqueles que chegaram à estatura da varonilidade, da perfeição do Filho de Deus. Quem é esse? É Cristo. Ele é o primeiro da fila. Ele é o padrão, ele é o molde, ele é o modelo. Ele é o protótipo, ele foi aquele que veio e teve uma vida aqui na terra, homem, 100% homem, mas veio aqui e viveu, me chamou, quando eu criei nele, o Espírito que veio reviver o meu espírito, ou regenerar o meu espírito, é aquele Espírito que verdadeiramente tirou Jesus dentre os mortos, e o que eu aceitei para viver no meu espírito é o espírito de um Cristo que é vencedor, para que hoje eu possa olhar e falar, não, eu tenho dentro do meu espírito a vida que vence, a vida de um Cristo que é Deus, sim, mas por um lado foi homem. E como Jesus fez para ser vencedor? Não é? Em todo o tempo que ele esteve aqui, ele teve uma preocupação: fazer a vontade do Pai e não a dele. Então, antes de eu nascer de novo, eu não era filho de Deus. Então, eu podia levar a minha vida de acordo com a minha vontade. Eu não era filha de Deus mesmo, eu não tinha que prestar conta para Deus, mas eu nasci de novo. Então, agora eu tenho um dono, eu tenho um pai. Então, esse pai agora, ele quer ver a minha medida, ele quer ver o meu crescimento. Então, é importante que você e eu, como igreja, prestemos atenção se estamos ou não crescendo espiritualmente. Como que o Pai nos avalia? O Pai, ele nos avalia no dia a dia. Como que nós somos medidos por Deus? No dia a dia, nas adversidades, nas circunstâncias. Todo dia nós passamos por uma prova. Passamos ou não passamos? Todo dia nós passamos por uma adversidade. É um filho que Deus nos dá, não é? É um casamento, é um emprego, é um carro, é um problema, é uma adversidade. Às vezes são até bonanças, às vezes até são vitórias, às vezes são conquistas. Sim, porque o Senhor quer mostrar para nós como que nós estamos sabendo lidar com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Não é? Então, queridos, todos os dias nós somos provados. Eu quero que você abra a palavra aí em um texto para a gente conversar. Abra aí em Filipenses. Por quê? Eu quero conversar com você, a princípio, nesse texto aqui, Filipenses capítulo 2. A gente vai pegar o versículo 5 e vamos estender um pouquinho. Depois nós vamos lá para Mateus 24. Por quê? Se hoje você olha para você e percebe que você não está crescendo espiritualmente, tem um problema sério com a sua vida espiritual. Tem uma doença.
E essa doença, ela precisa ser curada. O Magno falou aqui. O Senhor quer curar a igreja hoje. Muito mais do que um câncer, uma doença patológica. Ele quer curar a igreja de uma doença espiritual chamada iniquidade. Porque o que é iniquidade? Iniquidade é uma praga que nós nascemos com ela. Nascemos com ela. E quando é que ela se manifesta? Nós vamos ver hoje nessa palavra. Então, você e eu, muitas das vezes, achamos que nós somos já vencedores em algumas áreas. E, de repente, Deus permite que nós tomemos caminhos longínquos, caminhos distantes. Né? E lá na frente, longe de todo mundo, ninguém está nos vendo, mas Deus está nos vendo. Aí a gente começa a ver e fala, meu Deus. Porque, verdadeiramente, irmãos, caráter cristão é aquilo que eu demonstro quando ninguém está me vendo. Sabe? Ninguém está me vendo, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu pastor, nem meus líderes. Ninguém me conhece. Aquilo é que eu sou. Eu estou lá nos Estados Unidos. Eu estou lá do outro lado do mundo. Ninguém me conhece. Estou lá sozinho. Ou eu estou aqui no Brasil mesmo. Estou lá em Porto de Galinhas. Né? Ninguém me conhece. Desde lá no aeroporto. Qual que é o meu comportamento ali? Quem está me vendo? Não, aqui ninguém não me conhece. Tem alguém que me vê. A minha maturidade cristã, o meu caráter foi forjado. Eu cresci espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Quando o Senhor voltar, quando Ele voltar, não vai dar tempo, não. De eu arrepender, não. Hoje o Senhor nos colocou na vida da igreja. E essa vida da igreja é para o Senhor nos balizar. É para todo dia o Senhor, do mesmo jeito que uma mãe zelosa olha para o filho, ela sabe se o menino cresceu, se o menino emagreceu, não é? Deus todo dia Ele nos olha. Então aqui eu quero que você, Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Até aqui tá bom. Então, queridos, nós vamos pensar o seguinte. Olhando para esse texto, eu preciso olhar para a minha vida e saber o seguinte: ter em mim o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. O sentimento que teve em Cristo Jesus,
Aí o apóstolo Paulo, ele vai descrevendo aqui o sentimento que teve Cristo Jesus. Ele não teve problema nenhum de se humilhar. Porque o meu crescimento espiritual, ele começa com isso. Por que o meu crescimento espiritual, ele começa com humilhar? Porque a primeira bem-aventurança para eu galgar o primeiro degrau, para que eu possa pensar na possibilidade de reinar com o Senhor, é bem-aventurados pobres de espírito, ou bem-aventurados humildes de espírito, melhorando a palavra, bem-aventurado aqueles que se esvaziam, o espírito, de tudo que nós trouxemos. Por quê? Porque quando o evangelho da graça me foi pregado, eu criei em Jesus. Eu o aceitei como meu Senhor. Então agora eu tenho a vida de Deus no meu espírito, eu sou filha de Deus. Não tenho dúvida nenhuma. Só que tem um detalhe, eu tenho uma bagagem. E essa bagagem, para que a vida de Deus possa crescer em mim, eu preciso me esvaziar de tudo isso. Por quê? Porque senão eu não vou crescer. Eu preciso entender que agora eu assumi uma posição de filha de Deus. E essa posição de filha de Deus me leva a nadar contra a correnteza. Eu preciso saber que quem trouxe para dentro de mim um conteúdo anterior foi Satanás. E ele foi o que cometeu iniquidade. Ele trouxe para dentro de mim aquilo que ele é, ego, soberba, maledicência, tudo aquilo que ele trouxe, tudo aquilo que ele é, foi inserido em mim. Agora eu criei em Jesus. O meu espírito foi regenerado, mas e a minha alma? Não é? Então agora eu preciso saber o seguinte. Eu estou crescendo espiritualmente, porque o negócio não é só eu ser salva. Não é? O negócio não é só eu nascer de novo. O negócio não é só eu ter um filho. O negócio é eu olhar para esse filho e falar assim, o meu filho está crescendo. O meu filho vai chegar à fase adulta. O meu filho vai cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. Deus, ele olha para você aqui nessa noite, ele diz, olha, os meus filhos estão crescendo. Eu estou avaliando o crescimento dos meus filhos, por quê? Porque eu tenho um propósito com a vida deles. Há um mundo que há de vir. E são mais de 200 nações. E o motivo de o Senhor ter salvado você é poder contar com você para exercício da autoridade dele no mundo que há de vir. Mas para que você e eu subamos, espiritualmente falando, primeiro nós precisamos de descer, humilhar. Esse é o sentimento que teve o Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo ele fala aqui? Ele fala o seguinte, olha, é para desenvolver a salvação. Às vezes nós falamos, não, eu já aguento tudo. E de repente o Senhor permite uma situação. E de repente naquela situação você nega Jesus. O apóstolo Pedro, ele achava que ele já dava conta. E o Senhor falou assim, olha, você não dá. Ele diz, não dá. Antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3. Quantas das vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós já achamos que nós estamos bons. De repente o Senhor permite uma situaçãozinha desse tamanhozinho dentro da nossa casa. Coisas corriqueiras. Entre marido e mulher, entre filhos. Às vezes até na correção de um filho. Às vezes até um problema no corpo mesmo, na igreja. O Senhor permite adversidade, o Senhor permite intempéries. Exatamente para mostrar o que ainda está dentro de nós. Por quê? Porque na volta do Senhor, o padrão estabelecido por Ele é o padrão estabelecido por Ele. Não adianta eu chegar e dizer assim, Vilciane, eu já estou ótima. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, Gabriela, eu estou ótima. Quem tem que dar ali o aval, a aprovação é o Senhor. Quem tem que saber se eu estou sendo aprovado é o Senhor. E na volta dele é o arrebatamento da igreja. Nós falamos isso aqui quarta-feira, não é? Falamos sobre o arrebatamento da igreja, falamos sobre a noiva, falamos sobre a mulher lá de Apocalipse 12, falamos parte disso lá na célula quinta-feira também. Porque é o arrebatamento da igreja que vai provar se eu cheguei à estatura do varão perfeito. Por quê, irmãos?
ser um frequentador de igreja, ou simplesmente aderir a uma cultura gospel, ou qualquer cultura que seja, é muito fácil. Agora eu preciso parar e olhar e perguntar assim, eu estou crescendo espiritualmente falando? A vida de Deus está me vencendo? Como que eu posso avalizar se a vida de Deus está crescendo? Se as fraquezas estão diminuindo. Se a minha vida da alma, se a minha carne está mandando menos, é porque o Espírito está mandando mais. Agora, se o Senhor me salvou tem 10 anos e eu ainda continuo propensa a fazer as mesmas coisas, é porque tem 10 anos que eu não deixei o Senhor me vencer. Então, queridos, há uma necessidade que nós olhemos mais ou menos, se demora muito tempo ainda para o Senhor voltar. Quero que você vá comigo lá para Mateus 24. E quem viu o terremoto que aconteceu lá em Nepal? Vocês querem saber a quantidade de gente que morreu? Saí daqui ontem, depois de espaguete, fomos deixar a Ivanete lá na casa dela, fomos tomar banho, conversar. Quando eu fui ver o jornal da meia-noite, eu vi aquele terremoto. Vocês viram que está acontecendo, não é? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí. Mateus 24. Nós vamos dar uma caminhada aqui, irmãos. E você vai ver o que significa tempo de dores. Mateus 24. Caminha comigo aí. E na hora que eu vi aquilo ali, falei, meu Deus, porque eu vi gente chorando, eu vi gente sofrendo e falando dores. Na hora veio aquele negócio no meu coração, dores. Irmãos, há um tempo atrás, eu mesma, na minha santa ignorância, eu achava que não ia faltar água. Quantas pessoas acreditavam que realmente ia faltar água? Há 12 anos atrás, há 20 anos atrás, a Zilda sempre acreditou que ia faltar água. A minha irmã. Ela nunca deixou uma torneira cair uma gota a mais. Há 20 anos atrás, a Zilda já botava gominha na torneira. E eu deixava a torneira. E ela falava assim, vai faltar água no planeta. Eu falava, que é faltar água no planeta? Há 20 anos atrás, eu não acreditava que faltava água no planeta. Quantas empresas já foram fechadas no estado de São Paulo porque não tem água? Vocês não imaginam a quantidade de dores que as pessoas já estão sentindo. São mais de 2.400 funcionários sendo mandados embora lá no sul do país. Por quê? Tem que fechar as empresas, não tem água. A minha FH, ela me chamou para orar, ela falou, mãe, ora comigo, que nós temos que demitir X funcionários. E é um papel que sou eu que tenho que fazer. E são todos funcionários bons. O que você acha que um pai de família sente quando ele chega em casa e fala com a esposa e para os meninos assim, aqui, olha, eu tenho 13 anos de empresa, eu fui demitido. É dor ou não é? É dor. E a gente vê isso, não é porque são péssimos funcionários, não. É porque acabou o serviço, irmãos. Como é que você acha que a terra está ficando? Então, eu quero chamar a sua atenção para você que já nasceu de novo. Porque Deus, ele tem um padrão para você. Eu sei que para algumas pessoas, pregar o evangelho do reino dói. Mas o evangelho do reino, se você for lá para 2 Timóteo, capítulo 2... você vai ver o que o Paulo falou para Timóteo. Falou, olha, tem gente, quando chegar ao final dos tempos, vai ter gente que não vai suportar a sã doutrina. Tem gente que fica nervoso quando chega aqui que eu vou pregar o evangelho do reino. Mas deixa eu te contar, eu não tenho outra coisa a pregar, não. O que eu vou pregar para você? O conto da carochinha? Eu vou falar para você do Papai Noel e da Rina e do trenó? Eu vou pregar para você sobre o evangelho da graça. Você já creu em Jesus? Eu vou pregar para você o quê? Se eu vou falar para você de prosperidade, fazer a corrente, a campanha. Se eu falar, você não precisa de Deus para ficar rico. O Ranzona é incrédulo, ele é rico. Você precisa de Jesus é para mudar de vida. Nós precisamos falar de um Deus que transforma o homem. E nós temos uma bagagem dentro de nós que precisa ser removida de dentro de nós. Eu tenho um chamado específico para falar do evangelho do reino. Porque eu tenho certeza que você é uma pessoa específica que o Senhor enviou. Porque Ele quer contar com você no mundo que é de vir.
Então, se você já nasceu de novo, agora eu tenho que cuidar de você para você crescer em vida. Então, eu não preciso ficar aqui fazendo assim, plateia, show, para você rir, ficar feliz, não. Porque, na verdade, as nossas reuniões não tem muito motivo para ficar feliz, não, irmãos. O negócio tá feio. Os cultos ou as reuniões chamem, como queiram chamar, mas a situação da igreja está triste. Quando eu me refiro à palavra igreja, eu estou falando não é de mim só, não. Eu estou falando dos salvos. A igreja esqueceu, os salvos esqueceram que pecado continua sendo pecado e ofendendo o coração de Deus, e que pecado não é só uma atitude, é uma pessoa que veio morar dentro do homem. E o Paulo, ele diz, se isso que eu faço é o que eu não quero fazer, é porque tem uma coisa que mora em mim. É o pecado que mora. Então, se mora, não é um objeto inanimado, é uma pessoa. Então, se tem uma coisa que eu faço que Deus não agrada, é porque tem uma pessoa chamada Satanás que ainda me domina. Então, para e pensa comigo, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, mas eu ainda faço algo que machuca o coração de Deus, porque Satanás ainda manda em mim. Não é de doer? É. E o que eu tenho que fazer para isso acabar? Crescer em vida. Porque quando a serpente te picou e me picou, o veneno inoculado dela caiu na minha corrente sanguínea. Então nós fomos lá e tomamos o soro antiofídico, que é o sangue de Jesus. E essa vida tem que me saturar, me restaurar, espírito, alma e corpo. A minha alma é mente, vontade e emoção. O que eu penso, o que eu quero e o que eu gosto. Então o que eu penso, o que eu quero e o que eu gosto, que ainda está envenenado pelo veneno da serpente, a vida de Jesus tem que ir lá e remover. A ponto de eu chegar e dizer assim, ei, agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque a vida que agora vivo, eu vivo por fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem é essa pessoa? É a mesma pessoa por nome Paulo, que aproximadamente 12 a 14 anos atrás fez essa afirmação. O que eu quero fazer eu não faço, mas ele deu lugar para a vida de Deus crescer na vida dele. A vida da igreja, irmãos, é para nós sermos vencedores. A vida da igreja não é para eu decrescer. A vida da igreja não é para eu retroceder. A vida da igreja é para eu crescer. Mas como que eu tenho que fazer? Para eu crescer, para o novo homem crescer, o velho tem que morrer. Agora, se eu fico alimentando esse velho homem toda hora, ele nunca vai morrer. Só tem um jeito de eu ficar livre do velho homem, alimentando o novo. Alimentando o novo. Preocupe em alimentar o seu novo homem. Desde que o velho... Vamos lá, Mateus 24. A gente pega aí a partir do versículo 1 e a gente vai estender. Eu sei que você conhece esse texto para frente, para trás, de lado, de costa, mas a gente precisa dar uma caminhada nele. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de
quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, deixa a tua Bíblia aberta aí e vamos pensar em algumas coisas. Se nós formos olhar assim, no pé, aqui do contexto que nós lemos, tremor de terras. Ontem, quando eu vi o que aconteceu lá em Nepal, a gente já vê aquela região lá, como é que é? Não é? Quando a gente para ligar a televisão, a gente já começa a ver assim, a gente tem visto, graças a Deus que não é aqui, mas do outro lado. Mas na televisão você consegue ver, acompanhar aí, qualquer eventozinho que está acontecendo está sendo envolvido com atentados suicidas, terrorismo. O que nós temos visto? Nós temos visto guerra, fome, terremoto, reino contra reino. Nação contra nação. Nós temos visto uma nação brigando contra a outra por nada. No dia 11 de setembro de 2011, não é? Que teve aquele atentado lá das Torres Gêmeas, todo mundo ficou assim, assustado. 2001. Isso mesmo, 2001. Todo mundo ficou assim, é o fim. Quantos anos já passaram? 14 anos. E todo mundo começou a falar assim, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Algumas pessoas ficaram, porque depois teve a queda daquele meteorito que deu um buraquinho pequenininho, que a NASA não conseguiu detectar. Todo mundo falou, olha, eu mesma preguei sobre isso, né? Os objetos incendiados estão começando a cair na terra sem ninguém ver. Resumindo, estão acontecendo coisas que evidenciam a volta do Senhor. Mas a Bíblia diz para nós, e prova para você e para mim, que essas coisas aguçaram o intelecto dos discípulos quando Jesus bateu nessa tecla, falando da volta dele. E aí o Senhor falou com eles, olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Isso tudo vai acontecer. Mas isso é o princípio das dores. Então essas dores já principiaram. Essas dores já iniciaram. E essas dores são sinais de que a coisa vai piorar. E quando essas coisas piorarem, eu ganhei uma filha de parto normal, acompanhado de fórceps, não é? E a gente sabe o que é esse negócio de sinal de parto. A gente começa tendo uma dorzinha, e a dor vai apertando. E a dor, quando ela fica insuportável, a gente pensa assim, vai nascer agora. E aí chega nos 6 centímetros de dilatação é que inicia. Quando dá 10 centímetros, dependendo do tamanho do neném, ainda chega nos 12, aí que o negócio que é difícil, aí que o neném nasce. O negócio não é bonito não, tanto é que eu tive uma só, né? Então o que acontece, queridos? Acontece o seguinte, as dores, o princípio das dores é como dor de parto. O que nós estamos vendo hoje é como se fosse contrações de 7 meses. É só aquela dorzinha que dá aqui assim, dá uma pegadinha para a cintura assim, e dá uma descidinha para a perna, mas não é contração de parto ainda não. As dores vão aumentando. E eu quero voltar a perguntar para você, você tem desenvolvido a sua salvação? Porque se quando o Senhor voltar, a sua salvação não tiver sido plena, o que é salvação plena? É maturidade espiritual. É espírito, alma e corpo, porque o pecado danificou o seu ser tripartido. Você é um espírito, tem uma alma e mora em um corpo. O veneno da serpente tornou o seu espírito amortecido, a sua alma rebelde e o seu corpo carnal. Quando fala corpo carnal, a sua carne passou a mandar. O pecado passou a governar os seus membros. Agora você nasceu de novo. A vida de Deus entrou no seu espírito. Eu quero te fazer a pergunta.
A vida de Deus está crescendo em você? Você está desenvolvendo a sua salvação? Porque quando o Senhor voltar, essa salvação que entrou no seu espírito, ela tem que ter sido plena, saturado por completo o seu espírito. Consciência, comunhão e intuição do seu espírito tem que ter sido totalmente saturado pela vida de Deus. Você tem que estar assim, um nível de comunhão com o Senhor. Você tem que estar com um feeling, uma intuição espiritual apuradíssima, para ninguém te enganar. Ninguém. Porque o que nós mais vemos hoje? São pessoas enganando umas às outras. Enganando, irmãos. Mas por que você tem o Espírito? Porque no seu Espírito, quando há crescimento espiritual, ninguém te engana. Ninguém. Por quê? Porque engano é o praxe de Satanás. Ele não é à toa que ele é chamado de espírito de engano. Quando você tem comunhão com Deus, você cresce espiritualmente. Você tem intuição apurada. Quando você tem esse feeling, ou essa intuição espiritual, consequentemente você tem consciência daquilo que Deus tem para você. E se você tem consciência daquilo que Deus tem para você, podem te oferecer o que oferecer. Você não abre mão. Porque você tem consciência do que Deus te mostrou. Se Deus já te mostrou o reino, como ele mostrou para José, José saiu lá daquela terra onde ele estava e foi levado lá para o Egito. Quando ele chegou lá no Egito, a primeira coisa que apareceu para ele foi uma mulher lindíssima, Potífera, a mulher de Potifar. Estava sozinho no palácio. Chamou aquela mulher lá na câmara dele, lá no quarto. Com certeza que a mulher não estava de roupa, nem com roupão amarrado, não. Quando ele empurrou a porta, ela agarrou José. O José saiu correndo. Ela arrastou o José, pegou a capa do José, imagina. E a Bíblia diz que o José era bonito. José não era feio, José era um cara inteligente, bonito. Só que tinha enxergado o reino. Então não é qualquer mulherzinha ou qualquer homenzinho que vai roubar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É isso que você tem que saber. Agora a igreja, irmãos, hoje está difícil pregar porque hoje basta um prato de lentilhas. O que nós temos hoje é uma igreja apática, é um povo que está trocando o reino por qualquer coisa. É sinal que a igreja não enxergou ainda o reino. Não enxergou. O José sonhou com o reino. Ele teve sonho de reinar. Então apareceu uma Potífera, apareceu. E daí? E daí? Eu saí daqui e fui para lá. Mas eu não vou me perder nessas coisas. Você sai daqui, você pode ir para onde você for. Mas você enxergou o reino. Tem uma vida vivendo no seu espírito. É isso que te governa. É a vida de Deus que te governa. Há um rei reinando dentro de você. Porque o que é reino? É uma esfera de autoridade onde o rei reina. Você pode ir lá para o Japão. Você pode ir lá para o Texas, onde o principado de perversão sexual de jogo governa. Você é santo. Porque não é o ambiente que te faz, não. É você que faz o ambiente. Porque a Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. Se você chega onde tem trevas, é você que tem que fazer a diferença. Irmãos, alguém tem que ter coragem de dizer, pregar. Sabe por quê? Porque tem um dos pontos aqui que é muito sério. Olha para você ver aqui. Eu fico preocupada no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmão, você sabe qual foi o processo da igreja em Éfeso? A igreja em Éfeso, ela tinha muitas obras, mas ela esfriou no amor. Irmãos, a primeira coisa que me leva a desviar é o esfriamento do amor. Porque se eu esfrio no meu amor para com o Senhor, eu esfrio no meu amor para com os irmãos. E aí entra um nada a ver. Nada a ver mostrar um umbigo, nada a ver mostrar as pernas, nada a ver pecar, nada a ver, tudo é nada a ver. Deixa eu contar para você, tudo a ver. Você é santo, serve um Deus que é santo, que te chamou para viver uma vida de
Pastora, mas nós estamos no século 21. E daí? E daí? Você acha que Deus mudou por causa da tecnologia? Você acha que Deus mudou por conta das eras? Você acha que Deus mudou por causa do sistema? Você acha que ele mudou? Não mudou, não. Não mudou, não. Então aqui, queridos, quando a Bíblia diz para você e para mim aqui, ó, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor. O que é iniquidade? Vou te explicar com riqueza de detalhe. Lá em Ezequiel 28 diz o seguinte: perfeito eram teus caminhos, no brilho das pedras andava, cheio de formosura, até o dia que foi achado iniquidade em ti. A palavra iniquidade no hebraico significa avon, que significa avessar, entortar, maquiar. É isso que significa. Ele avessou, ele entortou o propósito de Deus. E essa raiz foi colocada dentro de nós. Para a gente traduzir assim com clareza mesmo, a palavra iniquidade significa não há restrições, não há lei. Eu sei, mas eu não pratico. Tudo bem, todo mundo faz, eu estou fazendo também. Então, irmãos, há uma raiz. E essa raiz vai multiplicar. O que leva o amor a esfriar? O aumento da iniquidade. O que eu tenho que pensar então? Eu tenho que pensar o seguinte: Senhor, eu quero te amar. Eu preciso te amar. Eu tenho uma preocupação no meu coração. Irmão, se o meu amor para com o Senhor aumentar cada dia mais, eu posso ficar tranquilo que não vai ter lugar para iniquidade, não. Não vai ter lugar para palavrões, não vai ter iniquidade para sexo ilícito. Irmãos, tem hora que eu fico olhando, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é só o meu ser todo. Os meus olhos têm que ser santos. Você anda no meio de mulheres que não é santa. Você anda no meio de homens que não são santos, mas os seus olhos têm que ser santos. Você tem uma mulher que ela tem tudo demais da conta e ela faz questão de mostrar para você, fecha os olhos. Que isso, pastor? Está pensando que eu sou o quê? Estou pensando que você é santo. Só isso que eu estou pensando que você é. Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito assim, olha, se o seu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. É melhor você ir para o reino cego de um olho do que para o inferno com os dois. Como assim, pastora? Não é que você vai fingar o garfo assim e arrancar, não. É tratar radicalmente com aquilo que te faz pecar. Se você tem uma página lá no seu Face, lá no seu computador, é aquilo que te faz pecar, deleta. Põe lá no lixo, joga fora. Se você ainda não tem maturidade para lidar com esse negócio, abre mão disso. Tratar, ser radical. Irmãos, se eu não tenho, viu, queridos? Já tive. O Senhor já me venceu. Para a glória dele. Falo isso debaixo do sangue. Se eu tinha dificuldade com o vinho, que eu gostava muito, eu ia no supermercado, eu não passava na prateleira que tinha vinho. Você tem irmã que tem dificuldade que o marido é feio e o outro é bonito? Deixa eu falar para você, converse menos com o marido que é bonito. Pede o Senhor para te dar olhos para você ver o seu marido. Se o seu é feio, você vai começar a achar o seu bonito, porque o seu é esse aí, foi esse que Deus te deu. E me ajuda aí, né, irmãos? Porque pecado, primeiro ele é concebido aqui, ó. E deixa eu te contar, Satanás anota tudo que você fala, mesmo em tom de brincadeira. Viu? Deixa eu contar para você mais só uma coisa. Por aumentar a iniquidade. A iniquidade significa não uma restrição, não uma lei. Tem gente que sabe que não deve falar determinadas coisas, mas abre a boca. É igual privada, desculpa a expressão, mas é um mau cheiro terrível, mesmo assim sai falando. Olha por assim, irmãos, eu vi uns olhares ontem. Se eu pudesse, eu passava. Eu mudava aquele espelho daqueles vidros lá. Mudava. Por quê? Porque tem irmãos que têm olhos que não são santos. Como assim? Uai, tem umas irmãs com calça muito coladinha,
Tinha irmãos do outro lado olhando. Irmão não, porque me perdoe, mas não dá para chamar de irmão. Está conversando com a irmã e está, vou usar uma expressão chula. Deixa eu contar para você, você vai orar e pedir perdão porque isso é pecado, isso é adultério mental. E se Jesus voltar, isso não vai deixar você reinar com Jesus. Porque tem um santo morando dentro de você. Irmão, tudo que é podre tem que sair de dentro de nós. Amém ou não? O pecado jaz dentro de nós. Cabe a nós dominá-lo. Estou vendo, Senhor, santifica os meus olhos. Senhor, eu ainda tenho fraqueza. Eu não dou conta de olhar para a mulher daquele jeito ali. Tenha misericórdia da minha vida, santifica os meus olhos. Tem uns que sentam assim, né? Senhor Jesus, salva aquela irmã e me salva também. Alex, uma vez, só atendeu uma jovem, ela veio, né? Com a blusa de alcinha, sem sutiã, só Jesus na causa. Quando ele viu a irmã, ele falou assim, deixa eu falar para você, eu não vou te atender, porque minha esposa não está aqui, a sua roupa não está decente, você volta para sua casa, vista uma roupa comportada e vem que eu vou te atender. Vigiando o marido lindo, né? Tem que vigiar, porque senão, oi de crente não é oi de anjo não, mãe. Vocês estão entendendo ou não? Irmãos, quem está crescendo espiritualmente, você tem que olhar se você está crescendo espiritualmente. Porque se você estiver crescendo espiritualmente, a sua atitude vai ser, eu tenho que fugir. Não ouse resistir à tentação. A Bíblia fala, foge da tentação. A Bíblia te manda resistir a Satanás e fugir da tentação. Não, eu resisto porque eu sou forte. Vai resistir, vai cair. Eu dou conta de... Não dá, não. Não dá, não. Carne é carne. Está entendendo, irmãos? E sabe o que vai acontecer? Jesus está voltando. E Satanás quer pôr o pé na sua frente para você cair. Para você cair, para você manchar, para você ficar feio. Enquanto você está de pé, as pessoas te ouvem. Quando você cai, elas te pisam. Sabia disso? Enquanto você está de pé, as pessoas te ouvem. Quando você cai, elas te pisam. Olha aqui a sequência do versículo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim. Até a volta do Senhor. Você vai ser salvo do esfriamento espiritual. E você vai ser salvo da grande tribulação. Porque se Jesus voltar em mim e te pegar, sem o crescimento espiritual, é porque nós esfriamos espiritualmente. E se nós esfriarmos espiritualmente, nós vamos ter que ficar na grande tribulação. O princípio das dores, irmãos, são essas dores aí, ó, que é o tempo que está antecedendo o fim. E nós já estamos vendo essa quantidade de dores aí. Então, irmãos, significa, o que é que isso significa? O versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações virá ao fim. Significa que o evangelho do reino é o último aqui, ó. É enfático. Esse evangelho do reino é a resposta que eu dou à graça que me foi pregada. O evangelho do reino é um evangelho, é a boa nova que diz para você assim, olha, veio um rei reinar em você. Então agora o seu viver aqui na terra é condicionado a essa vida que está vivendo em você. Você tem fraqueza nessa área? Dependa dele. Senhor, eu tenho fraqueza nessa área. Reina nessa área da minha vida. Senhor, eu atendi duas pessoas com fragilidade na área sexual, tendência ao homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Abriu o coração para mim, vieram da igreja X para ser atendida por mim aqui, porque na igreja deles o pessoal não tem respaldo para atender. Pastora, eu não quero a prática, eu tenho uma tendência por causa disso. Conheço tais pessoas que você ministrou e está liberta. Falei para a glória do Senhor, ela falou, pastora, eu não quero. Eu quero que o rei do reino reine nessa área minha. Porque eu não sou homem, eu sou mulher. Eu quero gostar de homem, eu quero casar com homem, eu quero ter filhos. Está entendendo, irmãos? Essas áreas de fraqueza na nossa vida, nós temos que pedir, Senhor, reina. Reina. O evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações. É como se o Senhor tivesse apertado lá, se o cronômetro
prego o evangelho do reino, porque eu preciso de um povo que tenha se tornado participante da minha vida e da minha natureza, porque eu quero que esse povo reine comigo. O endereço, vamos comigo aí. Vamos comigo aí para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro. Estou concluindo a palavra já. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos pegar o 3 e o 4. Se você tiver tempo, coragem, garra, determinação, você leia depois até o versículo 11. Mas eu vou ler o versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, irmãos, eu preciso livrar das corrupções, das paixões, das fraquezas que há no mundo, no sistema. Como que eu vou livrar dessas coisas todas que está por aí? Tornando-me participante da natureza divina. Porque Deus me fez, segundo o que está escrito em Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, os retos que rastejam, os peixes das águas. Não é? E aí, o propósito do Senhor é que eu fosse cheia dele para que eu dominasse. Quando Satanás se antecipou e foi morar no homem, o homem tornou uma natureza caída. Mas quando a vida de Deus entrou em mim, o meu espírito foi salvo, mas a minha natureza continuou humana caída. Agora, a experiência na segunda epístola do Pedro, que ele deixa escrito para nós, é que o crescimento dessa vida faz com que eu me torne participante da natureza. A minha natureza, eu tenho a natureza assim, eu tenho uma natureza explosiva, eu tenho uma natureza assim, eu fico 3 meses bem, depois dá uma fraqueza, eu dou uma retrocedida. Deixa eu falar para você, o crescimento da vida de Deus em você leva você a tornar participante da natureza divina. Não são só 3 meses mais ou menos, e depois piora, depois melhora. É um gráfico, você tem que ir crescendo na vida divina, até que nós todos cheguemos à estatura da varonilidade, da perfeição. É na proporção que essa vida de Deus cresce em você, que você vai se livrando das paixões e das corrupções que há no mundo. E não são poucas, irmãos. Desde aquela coisa minúscula que nós praticamos, que ofende o espírito de vida que habita em nós, até as máximas. Só tem um jeito de eu me livrar disso. A vida crescendo e eu me tornando participante da natureza divina. Segue comigo aí para mais uma referência. Não é? O primeiro estágio da nossa salvação foi o Evangelho da Graça. Mas, quando vem o Evangelho do Reino? Mateus 16, 24, quero que você vá comigo para lá rapidão. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que o Senhor Jesus falou com os meninos aqui? Após ter sido revelado à igreja, ele disse o que fazer para crescer. Quando foi que você se tornou igreja? A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor.
Então, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor, você se tornou igreja. Então, agora, como que você vai crescer espiritualmente? Negando a si mesmo. Tomando a cruz. O que é tomar a cruz? É aceitar a vontade de Deus, ainda que essa não seja a minha. É eu humilhar. É o primeiro texto que nós recebemos, que nós lemos, né? Filipenses. Tendo em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. É humilhar, irmãos. É curvar. Liderança não impõe. Liderança conquista. Não é? A gente tem que humilhar. Pedir, Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Me ajuda a curvar, Senhor. Eu estava compartilhando com os irmãos há poucos dias, não é? Na experiência que eu tive na escola, estava falando como que o Senhor ministrou no meu coração algumas áreas da minha vida que eu precisava ser tratada. Eu tive que curvar diante do Senhor, ajoelhar ali e falar, Senhor, me perdoa. Na área de orgulho, na área de soberba. Irmãos, soberba, orgulho é como um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Mas o Espírito mostra para nós, a gente tem de curvar. Tem de curvar, tem que arrepender. Falar, Senhor, me ensina. Eu tenho que ser humilde. Eu preciso me arrepender do orgulho, da soberba. Aqui, ó, o Senhor falou, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Se você quer ser um vencedor, aprenda a humilhar. Aí eu não levo desaforo para casa. Falou comigo, negócio que eu fico de mal mesmo, vira a cara para a pessoa, não quero saber. Deixa eu te contar. Ter o mesmo sentimento que teve Jesus é ter o mesmo nível de alma. O que é alma? É mente, vontade e emoção. É o que eu penso, o que eu quero e o que eu gosto. Pensar como Jesus pensou. Ah, mas isso é para Jesus. Deixa eu só te contar uma coisa. Ele é o protótipo. Ele é o molde. Ele é a forma. Você estava conformado com esse mundo, mas ele arrancou você da forma do mundo. E ele diz agora, não vos conformeis com esse sistema, ou com esse século. Você agora mudou de forma. Você está na forma dele. E a vida da igreja é para ele cortando as pontas e as arestas até que você fique do jeitinho dele. Cortar a ponta, dói, dói. Lixar, dói, dói. Irmão, nós temos cascas. Madeira bruta, cheia de cocoroca, né? Mas o Senhor está trabalhando em nós. Ele quer fazer de nós, assim, um vaso de excelência. Mas Ele tem que trabalhar em nós. Mas eu não vou deixar. Então, deixa eu te contar, vai ser com muito sofrimento na grande tribulação. Então, é melhor que seja agora. É simples. Vamos comigo aí, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. 23 e 24. Todos acharam? Lucas 9, 23 e 24 diz assim. Dizei a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Sabe, hoje, né? Eu estava lembrando de uma expressão que meu pai usava muito comigo. Meu pai, ele era muito assim, grosso, rude nas palavras, não é? Mas o Senhor foi ganhando o coração do meu pai. E, dentre as muitas conversas que a gente passou a ter, principalmente depois que minha mãe dormiu no Senhor, a gente conversava muito. E dentro desse texto aqui, meu pai me perguntou, né? Conversando comigo, ele falou, ô Cici, e é todo dia, né? Falei, pai, é todo dia. Porque o senhor negou, né? O senhor negou a vida da alma, o senhor tomou a cruz no ano passado. Mas hoje o senhor vai ter uma situação que o senhor vai ter que negar a vida da alma também. A Bíblia diz que é dia a dia, para o senhor ser salvo dia a dia, porque todo dia o senhor nos salva um pouquinho. Ele virou para mim e falou assim, Cici, porque muitas das vezes nós ganhamos o torresmo, mas nós perdemos o porco. Não é? Muitas das vezes nós brigamos por causa de uma coisinha. Né?
Muitas das vezes nós brigamos por causa do torresmo, mas a gente perde o porco inteiro. Muitas das vezes nós brigamos, ficamos enfurecidos, provamos tantas coisas e de repente a gente perde o reino. Porque o Senhor vem, nos encontra com o coração enrustido, nos encontra cheio de raiva, cheio de amargura, batendo no peito, com o medo inflado. E o Senhor volta e fala assim: filho, deixa eu te falar. Você dormiu, você morreu e agora não tem jeito. Você vai ressuscitar e vai ficar 1000 anos nas trevas exteriores só para arrepender disso. Ou você vai ficar 7 anos de grande tribulação. Por quê? Porque a vida da igreja é para que nós sejamos levados ao arrependimento. Mas o aumento da iniquidade faz com que nós tenhamos uma mente tão cauterizada, irmãos, que a palavra vem, bate e volta. A gente vai sair daqui hoje e teremos uma semana. E a gente vê, eu sou muito sensível à voz do Senhor. Falo isso debaixo do sangue, não é? E as minhas oportunidades que eu tenho de pecar, eu escolho pecar ou não. Eu escolho dar uma má resposta na pessoa ou não. Eu escolho dar um grito ou não. Eu escolho abaixar a cabeça ou não. Eu escolho mandar ir não sei para onde, eu escolho ficar quietinha. Todo dia o Senhor está nos lendo, irmãos. Todo dia o Senhor está nos medindo. Fica de pé no seu lugar, com a sua Bíblia aberta, lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1. É a nossa última referência. Eu queria que você lesse. Queria que você prestasse bastante atenção nesse texto, o último texto, que você o levasse, né, com você. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Porque aqui só tem filhos de Deus. Amém? Aqui não tem nenhum filho do diabo. Amém? Todos aqui são filhos de Deus. Por que eu provo isso? Porque você já creu em Jesus. Agora, irmãos, eu vou contar para você, tem um santo morando dentro de mim, dentro de você. E esse santo que mora dentro de nós, às vezes ele fica tão incomodado com as coisas que a gente faz, sabe? Começa a pensar nisso. E chora mesmo, sabe? Chora na presença dele. Chora, chora, chora. Fala: Senhor, olha, eu não quero te machucar, não. Eu não quero te machucar. Imagina você morando numa casa onde tem gato. Não, gato não. Meus gatos são bacanas demais. Gato é gente boa. Gato é gente boa. Olha pra você ver. Né? Imagina você morando numa casa que tem cobra, sapo, perereca, barata, um tanto de coisa ruim. Você tem que morar ali. Um tanto de intruso, um tanto de sujeira dentro de uma casa, você tem que morar ali. O Senhor é o morador do seu espírito. Imagina com mais um tanto de gatos e lagartos morando dentro de você. O Senhor tem que ficar pedindo, imagina, que esse trem incomodando o Senhor lá dentro de você. Não é? Imagina na hora que você dá aquela, né, pecada, aquela trenzada, como diz os mineiros, aquelas coisadas lá assim. Como é que fica o Senhor? Não é? Então, o desejo do Senhor é que nós cresçamos. Porque quando a gente cresce, as coisas mudam. Quando eu digo cresce, espiritualmente falando. Porque dá para a gente chegar assim, a ficar 1 ano sem pecar, pensa, sem cometer uma torpeza. Imagina, a gente reunir assim só para falar: Senhor, me limpa de tudo que o mundo me sujou. Às vezes, assim, é uma poeira que jogou. Olha para você ver que coisa interessante. Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui, a experiência do Paulo ao escrever para os irmãos em Gálatas.
É que aqueles irmãos, eles estavam vivendo um processo de retrocesso. Eles estavam retrocedendo. E o Paulo começou a mostrar para eles que não precisava fazer isso. Porque eles eram filhos. E como filhos, eram só para eles dar a oportunidade para que esse espírito crescesse. E como que eles iam chegar nesse processo de crescimento? Quando uma mãe ou um pai está ensinando os meninos a conversar, a gente olha para os meninos e fala papai, papai, não é? O Senhor estava ensinando, falando, olha, vocês podem começar nesse nível de intimidade comigo, porque vocês já são herdeiros. Mas para que vocês herdem isso, vocês têm que se tornar filhos. Aqui essa palavra adoção é filiação plena. Vocês precisam chegar nesse nível de maturidade, porque se vocês não chegarem, vocês vão continuar escravos. Escravos dos pensamentos ruins, escravos dos palavrões, escravo de um monte de coisa. Mas esse espírito que veio viver no espírito de vocês, leva vocês a ter intimidade comigo, me chamando de papai. E esse nível de intimidade comigo farão com que vocês cresçam, porque vocês já têm uma coisa chamada ruiotesia, que é a filiação, o espírito que regenerou, então vocês são filhos e vocês vão chegar a esse pleno crescimento. Então não depende mais de Deus. Depende de você e depende de mim. Se nós quisermos crescer, irmãos, nessa noite, nós podemos tomar essa decisão que está aqui, ó. De sorte que já não é escravo, porém filho. E sendo filho, também nós somos herdeiros. O José, ele falou, olha, eu sei que eu vou reinar. Haja o que houver. José, mesmo tendo ido parar em um cárcere, ele não abriu mão. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Eu gostaria muito que você pensasse no que você vem fazendo no delongar desses dias, meses e anos, desde a tua conversão até agora. Os percalços, os buracos, as pedradas, aquilo que tem acontecido, surgido diante de você. Talvez aquelas pedrinhas ou pedronas que surgiram, você muitas das vezes falou assim, olha, isso foi o diabo que colocou. Ah, isso aqui é para me fazer tropeçar. Muitas das vezes o Senhor permitiu para poder mostrar para você o quanto você ainda precisa crescer. Porque todo pai ama o filho. E ele olha para você, ele olha para mim, ele diz, filho, eu quero que você cresça. E eu não quero que você seja escravo dos seus pensamentos. Eu não quero que você seja escravo desses sentimentos que estão no seu coração. Eu não quero mais que você seja escravo dessas coisas que você vive fazendo. Cresce. Uma criança, quando ela está recém-nascida, não adianta falar com ela, você tem que fazer xixi no banheiro. Um determinado tempo, ela depende da fralda. Chega num determinado tempo que ela não passa a odiar a fralda. Tem um período que para a criança tem que dar a mão para atravessar a rua, para ir na escola. Chega um determinado tempo que a criança ainda é criança, mas pegar na mão dela para atravessar a rua já está pagando mico, ela não quer mais. Ela está crescendo. É você, né, Bernardo? Né? Chega um tempo na nossa vida que esses pecados, essas coisas corriqueiras, a gente já vai falar assim, não faço mais isso, graças ao Senhor, eu cresci. Essas fofoquinhas, esses palavrões, essas coisinhas bobas, essas bobeiras, eu não faço mais isso não. O Senhor já me venceu. E é nessa proporção que nós vamos invocando o Senhor, nós vamos crescendo. Com seus olhos fechados, Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida. A vida que o Senhor nos deu. A vida que nos regenerou. Senhor Jesus. O Senhor sabe do tanto, Senhor, do tanto que o nosso coração deseja, almeja, precisa crescer. Senhor, o que nós precisamos, o que nós almejamos é ser vencedores. Nós não queremos retroceder, Senhor. Nós não queremos, de forma alguma, ficarmos parados
Porque uma criança, quando ela para de desenvolver, é porque ela está doente. Pai, um crente, um filho teu, quando ele para de crescer espiritualmente, é porque ele adoeceu. Ele adoeceu e ele está com um problema sério no espírito. E nessa noite nós pedimos cura agora. Senhor, se é um pecado que não foi confessado, se é uma mágoa, Senhor, se é uma ferida que não foi curada, se é, Senhor, algo que está sendo guardado, sim, Senhor, lá naquele cantinho que ninguém nunca toca, penetra profundamente esse coração agora. Senhor, tem coisas, existem, Senhor, coisas que nós escondemos dos homens. Mas a tua palavra fala lá em Apocalipse que os seus olhos são chamas de fogo. E penetra profundamente. O Senhor tem uma visão de raio-x. Então, nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor, traga luz no nosso coração, para que nós possamos confessar aquilo que está nos impedindo de crescer. Aquilo, Pai, que tem nos roubado o desejo de ler a palavra, de orar, de ter comunhão. Senhor, aquilo que tem feito com que nós retrocedamos, ou aquilo que tem feito com que nós paremos de crescer. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir perdão. Perdão pela letargia, pela apatia, pela falta de apetite pela palavra, pela falta de vontade, pela falta de desejo, pela falta de interesse. Senhor, muitas das vezes nós escolhemos ficar em casa. Muitas das vezes, Senhor, nós fazemos aquilo que o mundo faz, o sistema. Nós temos muito mais prazer naquilo que o mundo faz do que naquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, então nos perdoe. Nos ajude como homens de Deus, como mulheres, como filhos, como servos. Nos ajude a partir de hoje a ter uma sensibilidade no espírito a ponto de nós, quando formos abrir a nossa boca, quando nós formos tomar uma decisão, o teu espírito mover em nós. Senhor, a roupa que nós formos usar, a brincadeira que nós formos fazer, a diversão que nós formos praticar, que o teu espírito nos direcione. Senhor, porque nós não queremos pecar. Porque a tua palavra diz para nós tudo que nós formos fazer, que seja para a glória do Senhor. Então nos guarde, em nome de Jesus. Amém.